Fala galera do primeiro, como vocês estão? Hoje estaremos dando início então ao tema religião, contexto da apostila módulo 4 de Sociologia. Tudo bem? Lá estão, na verdade, fazendo alguns movimentos classificatórios da caracterização de diversas religiões, que não é novidade para vocês, que já tiveram isso dentro do contexto da civilização antiga, com os hebreus, com os persas, com Roma, enfim, com os diversos tipos de religião politeísta principalmente. Então aqui primeiro, antes da gente classificar, falar, pontuar, nós temos que entender no aspecto da religião sociologicamente. Esse é o coração do contexto da apostila, a importância da religião nas relações sociais construídas nesse processo social. Antes de entrar nesse contexto, é importante a gente falar aqui sobre a referência, um contexto entre crença e ritual. Então, vamos lá, são dois elementos constitutivos da religião, crença e ritual. Somente a crença não basta para formar uma religião, deve estar associada à prática. Crença ou fé, ritual, opa, tá balançando aqui bastante? Oh, parou? Então, vamos lá, ritual ou prática. Crença ou fé consiste em um sentimento de respeito, submissão, reverência, confiança, até de medo em relação ao sobrenatural, ao desconhecido. Ou seja, crença e fé é algo que nós acreditamos piamente, consiste na nossa submissão e reverência ao dogma que a gente acredita. Isso é uma coisa que não se discute. Ritual e prática é a simbologia que eu utilizo na relação daquela minha fé. A partir do que eu acredito, então eu estabeleço simbologias, eu estabeleço então parâmetros, vamos dizer assim, de utilidade, de objeto, de contexto, para eu poder praticar aquela minha crença ou aquela minha fé. Então trata-se de manifestações dos sentimentos por um ou vários indivíduos em qualquer meio através da sua ação. Então ela tem um caráter religioso, ela não tem um caráter mágico, mas ela é persistente quanto ao culto, tudo bem? Então ela consiste do tempo de atividade padronizada, de acordo então com as cerimônias, principalmente as cerimônias que são conduzidas por essas religiões, e elas se manifestam nessa simbologia. Então eu tenho aqui crença, ritual, na verdade isso é uma coisa que é diferente, mas é que os fenômenos que nós percebemos no ritual, ele valoriza o contexto do quê? Da minha própria crença, da minha própria fé. Vendo isso de uma forma antropológica e de uma forma também sociológica. Em todas as sociedades ágrafas, ou a tecnologia simples, há sempre um conjunto de crenças relacionadas com diferentes práticas e rituais que varia de uma cultura para outra. Uma cerimônia religiosa pode abranger ao mesmo tempo vários rituais relacionados entre si. Então, cada religião ela tem um jeito de se manifestar no mundo, uma simbologia própria, uma característica própria. Então, quando eu vou até uma igreja, eu percebo nitidamente que é um culto cristão. Quando eu vou no templo judaico, a sua simbologia, como ela se manifesta na fé dos seus crentes, eu percebo o ambiente que eu estou. Então, a partir disso, por exemplo, coloquei um exemplo para vocês, a festa de Iemanjá. As oferendas, os cantos, as danças, o rito de toda a Índia baseada no leite, isso são exemplos que é o poder que a religião se manifesta. A partir então desse valor objetivo no contexto subjetivo. Então o atuante, o crente da fé, ele se percebe dentro desse contexto e ele acaba fazendo os outros perceber que aquela simbologia representa a sua religião, o fenômeno da sua religião. E aí nós temos algumas teorias sociológicas que vão ser, vamos dizer assim, a nossa base do contexto social da apostila. As referências em que se faz nesse contexto social e religioso a partir das relações. Então, as teorias sociológicas da religião são aqueles cujo fundamento explicativo diverge das psicológicas, uma vez que a religião é vista como um fenômeno social. Então, nós precisamos interpretar ela como um fenômeno social e não, de uma certa forma, como uma situação psicológica ou de fé. Essa não é a função da sociologia.
Entre os autores que fazem essa abordagem, encontra-se nosso Durkheim. A principal teoria sociológica refere-se ao sagrado e profano. Então, Durkheim, né, como um dos clássicos da sociologia, é muito importante no contexto dessa relação social com a religião. Antes de entender o Durkheim, diferenciar para ele sagrado e profano. Para Durkheim, ele refuta argumentos de que a religião teria se originado das crenças em seres sobrenaturais, que é aquela essência que todo mundo começa o discurso, né? Como que eu posso explicar a chuva, o trovão, enfim. Não tem como, né? Eu explicar todo esse processo. Então, ele tira essa questão do sobrenatural e ele fala que a religião, ele iniciou-se a partir de ritos e cerimônias, cantos e danças que intensificam as emoções. Levar os participantes ao êxtase por algum momento naquela manifestação do fenômeno da sua emoção, e essas emoções difundidas entre presentes fizeram com que eles acreditassem estar tomados por poderes sobrenaturais. Então, quer dizer, ele fala de todo um contexto social onde está se referindo criteriosamente àquele movimento, aquela posição do ser, naquela relação da cerimônia, naquele momento de êxtase, né? Daquele movimento simbólico da religião dele, é que se partiu ali no nascimento da religião. Então, sobre esse enfoque, a religião consiste em solidariedade de expressão e na crença coletiva, principalmente, porque por muitos anos na história, a religião ela foi criteriosa no movimento de identidade, né? Porque a nação, como nós conhecemos hoje, nação, como nós conhecemos, definida por território, cultura e valor, não é a mesma nação que era na Antiguidade e na Idade Média. O que criteriosamente revela uma nação unificada é a religião. Então, maneira de fortalecer o quê? Os laços sociais, o judeu, o muçulmano, o cristão. Então, crenças e rituais simbolizam sociedade e distinguem o sagrado e o profano. Para Durkheim, sagrado refere-se ao incomum, ao extraordinário, ao sobrenatural, que gera atitudes de medo, de circunspecção e de sensação do desconhecido. E o profano significa o cotidiano, natural e o comum, implica a atitude da aceitação, da familiaridade e do conhecido. Então, o sagrado é algo que é instável, algo que eu não pego, e o profano é algo que é da minha atitude normal, minha atitude de todo dia, das minhas relações. Para isso, eu faço referência, depois para vocês fazerem a leitura do início do módulo 4 de Sociologia de vocês, para entender como se estabelece essas relações aí dentro do contexto do que é crença, fé, fenômenos religiosos, objetividade, subjetividade, e como essas relações sociais foram construídas sociologicamente. Nós não estamos entrando aqui no contexto de fé, e nem de julgamento dessa ideologia profana da fé, mas sim de entender como ela nasceu nas relações sociais. E aqui nós temos as crenças religiosas que vocês vão encontrar no módulo 4 de vocês. Nós temos aqui as referências, muitas vocês já conhecem, já tiveram esses eventos nas civilizações de história antiga. Então, olha só, o animismo, que é a força, na verdade, da natureza, das manifestações da natureza, e aqui nós temos até nos seus primórdios, vamos dizer assim, na antiguidade mesmo, aqui a questão da região do candomblé indígena, que são as forças da natureza. Nós temos o politeísmo, que é acreditar em diversos tipos de deuses, como em Grécia e em Roma. O dualismo, que vai ser perceptível na civilização persa, entre o bem e o mal. É o primeiro momento que nós vimos aqui a dualidade entre um Deus bom e um Deus ruim. E que criteriosamente vai ser a base aqui do cristianismo, a religião persa. E nós identificamos isso aqui. Monoteísmo, que é acreditar no único Deus. E religiões éticas como o budismo e o confucionismo, que aí nós temos um valor muito mais ético do que em si acreditar em seres transcendentais ou na substanciação de um ser imanente, onipotente, onipresente, onisciente. Essas religiões elas são mais conduta ética no valor social do que em si acreditar em deuses, certo? Então, essas características principais vocês vão encontrar nas apostilas do módulo 4, no capítulo, na introdução, a caracterização de cada religião dessa aqui. Bom, o fenômeno religioso, a partir da concepção de diversos sociólogos. O Max Weber, nós vamos ver mais especificamente, pontualmente,
ainda nesse módulo 4, mas para o final, um pouco do raciocínio dele, tá? Mas agora nós vamos ver aqui, então, a relação, como eles trabalham, o que eles acreditam que é a religião. O fenômeno religioso, para eles, mito, rito, símbolo, sacrifício, entre outros. As religiões têm sua autonomia relativa e também podem ser explicadas a partir de si mesmas. O Filbert, ele viu na religião a projeção dos sonhos ocultos do ser humano. Ela revela o que os homens e as mulheres têm de dentro de si, estando estampado no interior do ser humano. A religião não revela quem é Deus, mas quem é o ser humano, revelando a sua essência secreta. Então, olha que importante isso aqui. A religião não revela quem é Deus, mas revela a essência do ser humano, quem é o ser humano. Isso é muito importante. Para Karl Marx, ele se distanciou dessa coisa bonita, utópica da religião. E o ser humano é um ser no mundo, sem essência universal. Para ele, a religião é uma expressão da realidade do sofrimento produzido pela exploração humana e lutamos para transformar a realidade de sofrimento a partir da fé. E a generalização é seu grande erro. Então, ou seja, na verdade a religião ela só é uma expressão da realidade de sofrimento, da exploração humana. Então nós vamos dizer assim que a religião é o afago do meu desespero, o afago da minha vontade. Então quer dizer assim, seria tirar todo o meu sofrimento e colocar isso de uma força externa. Então Karl Marx é contra a religião. O Emile Durkheim viu na religião a ideia de força, o sagrado vinculado ao poder e não ao saber. Força para suportar as dificuldades, a existência para vencê-las. Olha, aqui tem uma conotação um pouco mais bonita, né? O Emile Durkheim fala que a religião é a força para nós suportarmos as nossas dificuldades diante da nossa existência. E o Max Weber é o pensamento religioso. Dentro do processo de racionalização, ele estabelece a distinção entre o material e o espiritual. E ele faz uma analogia política da religião, que é conhecido como ética da convicção, esfera privada e a ética da responsabilidade. Então ele traz à tona aqui uma responsabilidade ética do ser humano na conduta religiosa, né? E ele separa o que é material, o que é espiritual, o que cada um deve cuidar um do outro. Então é isso, gente. Muito obrigada pela aula de hoje. No próximo vídeo nós estaremos pontuando aqui a essência real do Max Weber no contexto social dessa religião, de sociologia. Mas depois vocês, por favor, exemplifiquem na apostila de vocês de uma forma coerente e nós vamos tirar as dúvidas da nossa aula online. Obrigada!